Tanto faz Ctrl+C, Ctrl+V ou GPT. O importante é aprender. Talvez você tenha lido ou visto alguma coisa sobre o fato de que muitos jovens chegam ao mercado de trabalho sem conhecer Ctrl+C, Ctrl+V. Pois é, Word, PowerPoint, e-mail, quem diria, tá tudo virando coisa de gente por fora. Eu que nasci nos anos 1970, lembro que caprichava na hora de fazer as capas dos trabalhos de história, enquanto quem nasceu por volta dos anos 1990 caprichava mesmo no humor da arte. Já quem nasceu na virada do milênio, em sua grande maioria, leva ao pé da letra o ditado que diz "eu tenho tudo na palma da mão" e acreditam que já não precisam mais aprender a usar editores de texto nem se esmerar para fazer uma caligrafia que encante os professores. Mas isso é uma constatação e não uma crítica aos jovens. De fato, eles lidam bem menos com o computador do que a geração que os precedeu. E na cabeça deles a coisa funciona mais ou menos assim. Por que mandar um e-mail se eu posso mais rapidamente mandar uma mensagem? Por que eu vou usar o Word se para mim, que gosto do Twitter, textão é qualquer escrito maior que 2 páginas? Por que escrever um ofício ou outro documento se ao invés disso eu posso usar ferramentas generativas? Quando penso nessas questões, vejo-as como pontas de iceberg. Não me convence, por exemplo, dizer simplesmente que os jovens não estão mais aprendendo. Na verdade, eles aprendem e muito. O que talvez falte a eles e a nós é pensarmos sobre o que, o como e o para que aprendemos. E foi pensando no o que, no como e no porquê aprendemos que reencontrei um dos pilares preconizados pela Unesco para a educação no terceiro milênio. É preciso aprender a fazer. Mas veja, aprender a fazer não se resume ao fazer, como muitas vezes podemos pensar. Veja, aprender a fazer é ultrapassar os automatismos do pensamento e das ações. É superar um fazer alienado e irrefletido. E o que é esse automatismo, esse fazer alienado e irrefletivo? Você pode querer perguntar. Pois bem, sabe esses gestos, essas ações que a gente faz, que você faz, eu faço, todo mundo faz, sem refletir, no automático. Por exemplo, eu sou capaz de afirmar que em algum momento você já esteve diante da TV, perdeu um pedaço do programa e pegou o controle, com vontade de fazer voltar a cena. Aí você se dá conta que com a TV aberta isso não é possível. Pelo menos por enquanto. Ou então você faz o gesto de pinça ou tem vontade de fazer o gesto de pinça para ampliar uma fotografia ou um texto que está num suporte físico. E de novo, você se dá conta dos maquinismos, dos automatismos que acompanham seus gestos. A rigor, não há nada demais com esses maquinismos, mas o fato é que eles estão se espalhando por outros campos da vida. E os jovens, eles, sobretudo, estão cheios desses gestos automatizados, pensando que através de tais ações podem resolver tudo. Isto porque estão mais preocupados com o fazer do que com o aprender a fazer. São os que já chamamos aqui de geração do tutorial. Como pensam em termos de plataformas intuitivas, como as redes, ou ferramentas generativas, como o GPT, ficam desconfortáveis quando se deparam com programas como editores de textos, que podem até sugerir uma correção ortográfica ou a substituição de uma palavra, mas não vão gerar um texto para você, nem lhes dar um passo a passo de como fazer esse texto. Na lógica do tutorial, a gente fica como Chaplin em tempos modernos, apenas executando tarefas, mas sem saber seu real significado. É bom lembrar, depois de tanto repetir o mesmo movimento sem sentido, em seu trabalho, o Chaplin acaba tendo uma crise de nervos. Crise de nervos hoje em dia você chama como bem quiser. Aqui fica a impressão de que no fazer, seguindo a lógica do tutorial, não se tem problematização sobre o próprio fazer. Não há reflexão sobre o significado dos passos, nem sobre a relação entre cada um desses passos. E quem não sabe dos passos, mais facilmente se perde no caminho. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.